As faculdades brasileiras produzem 50% de analfabetos por ano. Olha, dos que escrevem no Brasil hoje eu só leio por caridade. Não tenho absolutamente nada a aprender com eles. Uma faculdade de filosofia que não forma filósofo, ela está consumindo dinheiro público apenas para o seu próprio deleite ou para propaganda política. Quer dizer, que autoridade moral ou intelectual tem essa gente para falar sobre qualquer problema? É zero, 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 zero. Mas uma coisa eu digo, os militares são patriotas, eles amam o Brasil e eles em geral são honestos, muito mais honestos do que os políticos civis. Quer dizer que os professores brasileiros não só são ignorantes, mas eles impõem a sua ignorância aos alunos. Professor Olavo de Carvalho, muito obrigada por nos aceitar essa conversa comigo aí na sua casa. Valeu. Eu quero agradecer também a Roxane, a Leila, ao Josias e ao Duda, meu filho, que também todo mundo estamos fazendo um mutirão aqui para isso dar certo. Professor, filósofo, escritor Olavo de Carvalho. Hoje é o nome mais falado no Brasil. Demorou, né? Demorou 27 livros. Eles falam quando querem, eu não estou pedindo nada para ninguém. Não, mas depois que surgiu o senhor Jair Bolsonaro, só se fala no Olavo de Carvalho. Mas o Olavo de Carvalho está dando cursos há muitos anos, né? Desde 2009, parece. Tem hoje o quê? Mais de 5 mil alunos? Este curso, que é o curso online de filosofia, eu comecei em 2009. Dei muitos cursos antes, mas cursos assim, isolados, durante um tempo, né? No Paraná eu dei durante quase 8 anos, acredito eu. Mas este curso começou em 2009. É o curso no qual eu estou fechando tudo que eu ensinei durante a vida, estou ensinando ali de novo. Né? Na verdade, as pessoas se preocupam muito, entre as acusações que lhe fazem, dizer que o senhor não tem uma formação intelectual formal. Não é? E pelo que eu li, também parou de estudar na escola aos 14, 15 anos e passou a ler o mundo, leu tudo, né, eu acho. Olha, formação intelectual tenho eu, esses camaradas não têm nenhuma. A formação intelectual que se pode obter numa faculdade de filosofia no Brasil é nula. As faculdades brasileiras produzem 50% de analfabetos por ano, analfabetos funcionais. Então isso quer dizer, o sujeito vai mostrar um diploma de faculdade, é ele mostrar um certificado de que, olha, eu tenho 50% de chance de ser um analfabeto funcional. Então, ter um diploma desse é uma vergonha. Ninguém deveria aceitar uma porcaria dessa e eu não aceitei jamais. Não só não aceitou, como buscou conhecimento sozinho, não é a partir... Sim, não sozinho, porque isso não existe. O autodidata é uma expressão praticamente autocontraditória, né? Ninguém aprende sozinho. Eu sempre procurei pessoas qualificadas para me orientar, para me ajudar. Tive contato com uma pleiade de gênios no mundo que sempre me ajudaram, né? Por assim dizer, eu formei um corpo docente para mim mesmo. E deu muita sorte também, porque conviveu com pessoas com jornalistas de muita expressão, com intelectuais muito cultos, não é, de verdade. No tempo em que isso existia, quer dizer, eu tive a sorte de mudar para o Rio de Janeiro em tempo de conviver com os grandes intelectuais brasileiros de uma geração que estava acabando. Tipo o José Montello, o Herberto Salles, o Paulo Francis, o Roberto Campos, né, o Antônio Olinto. Quer dizer, eram escritores de um nível que hoje seria impensado. E eles já estavam todos, o mais novinho ali tinha 80 anos. E eu tinha uns 50, né? Então eram todos 30 anos mais velhos do que eu. E à medida que eles foram morrendo, eu pensava, o que vai ser da próxima geração? Quando morrer esses camaradas aí, vai sumir tudo, como de fato sumiu. Né? Hoje não tem ninguém que se compare com eles. Né? O Carlos Heitor Coni, acho que está vivo ainda. Não, morreu já, né? Até esse morreu também. Eu dei sorte, entrevistei José Montello algumas vezes, entrevistei alguns deles, ainda muito jovem, né? Mas é uma coisa rica se comparada com o de hoje, né? Quem faz a sua cabeça hoje? Tem alguém no Brasil que você lê? Alguém que você se interessa pela obra? Não. No Brasil? No Brasil e no mundo. No mundo tem, com certeza, mas no Brasil não. Olha, dos que escrevem no Brasil hoje eu só leio por caridade. Não tenho absolutamente nada a aprender com eles. Né? Como, por exemplo, esse
esse Christian Donkey, eu chamo Christian Donkey, é o sujeito que ele soma o número de palavras, né, do que eu escrevi e passa a analisar sem ter lido. É um negócio maravilhoso. Só no Brasil pode acontecer isso. Ele pega o livro, quantas palavras tem, né? Eu me lembro de um motorista de táxi que tinha em Poá, né, que ele sempre perguntava, ele não sabia ler, ele perguntava quantas páginas tem o livro que o professor está fazendo. Ele sabia o número de páginas e ficava contentíssimo. E esse Christian Donkey é a mesma coisa. E isso escreve para a Folha de São Paulo, veja você. E escreveu que o professor Olavo já escreveu o correspondente a 4 Bíblias. Li hoje isso na Folha. Eu creio que é mais, porque você veja, só o curso online de filosofia, ele contou errado. Só o curso online de filosofia são 450 aulas. Cada aula transcrita dá aproximadamente de 20 a 30 páginas. De maneira que só ali nós temos 9.000 páginas. 9.000 páginas são 9 Bíblias. Então ele não sabe contar, simplesmente ele não sabe nem mesmo contar o número de palavras. Mas vamos ao que interessa, né? Qual é a contribuição do filósofo Olavo de Carvalho para a filosofia? Veja, bom, vamos, na filosofia na escala mais universal, eu tenho algumas descobertas originais. Por exemplo, a questão dos 4 discursos de Aristóteles é uma coisa que já foi comparada. O filósofo português Mendo Castro Henriques, ele comparou aquilo à obra de Jean-Baptiste Vico. Né? O professor Antoine Danchamp, que era do Instituto Pasteur de Paris, ele disse que essa descoberta lógica ia ajudá-lo muito nas suas pesquisas sobre a lógica da ciência, e assim por diante, né? Então isso é uma contribuição universalmente válida. Veja, é importante saber, quando eu publiquei esse livro, em 1995, salvo engano, fazia 30 anos que não saía um único livro sobre Aristóteles no Brasil. Daí o pessoal da USP, para não ficar atrás, eles desenterraram, tiraram da gaveta uma tese do Oswaldo Porchat Pereira de 30 anos antes e publicaram, para dizer, nós também falamos sobre Aristóteles. É uma vergonha total. Né? Eu posso dizer que não conheço na Universidade Brasileira praticamente ninguém habilitado a discutir esses assuntos, tirando um ou dois, né? Também octogenário ou nonagenário que ainda resta. Né? Eu tive a ocasião de apresentar este trabalho para o professor Miguel Real, que imediatamente me convidou a ser sócio do Instituto Brasileiro de Filosofia, falar no Congresso Brasileiro de Filosofia. Então, como o Miguel Real ainda valia a pena discutir esse assunto, o resto não vale, não. Você vai dizer que Renato Janine Ribeiro é filósofo? Está brincando comigo? Né? Filósofo é uma coisa, bacharel em filosofia é outra, completamente diferente. Né? Então, esse pessoal, eles têm assim, a burocracia da filosofia. Filosofia mesmo não tem nenhuma. Você vê, lê o livro do Paulo Arantes, que se chama Um Departamento Francês do Ultramar. Ele confessa que em 70 anos de atividade a USP não formou um único filósofo. Então, para que existe? Então, esta entidade, evidentemente, é um estelionato. Uma faculdade de filosofia que não forma filósofo, ela está consumindo dinheiro público apenas para o seu próprio deleite ou para propaganda política. Então, evidentemente, aquilo é uma entidade estelionatária, fraudulenta. Já devia ter sido fechada há muito tempo. Você veja, o maior filósofo brasileiro, que foi o Mário Ferreira dos Santos, a USP nunca tomou conhecimento de que esse homem existia. Esse é um dos grandes filósofos da humanidade, talvez o maior filósofo do século XX. Eles não descobriram até hoje. É um negócio incrível. Eles não se interessam pela filosofia brasileira. Quem se interessar? Bom, o meu professor, para não dizer que eu não cursei nenhum curso de filosofia, cursei sim. Cursei o curso dirigido pelo padre Stanislau, lá dos Anjos, na PUC do Rio. E quando chegou no fim do 3º ano, o padre morreu. E daí eu cheguei lá, tinha um monte de cara da teologia da libertação, né, falando assim, o Evangelho segundo Nietzsche. Eu falei, vou embora. Né? E o padre morreu, aliás, em circunstâncias extraordinárias. Ele era estoniano de origem, e quando os russos finalmente se retiraram da Estônia, ele ficou tão contente que ele teve um infarto e morreu. Nossa, morreu de alegria. Morreu de alegria. E a partir daí eu abandonei o curso, não quis mais, porque eu achava o único cara com quem eu queria estudar, fazendo todo o panorama universitário brasileiro, era o padre lá dos Anjos. O resto eu não quero, não. E é curioso que eles dizem, não, ele não tem formação universitária, tem melhor que eles, melhor que a deles. Né? Eu estudei com os que quem valia estudar, eles não. Você vai aprender filosofia com o Renato Janine Ribeiro, tá brincando comigo, pô? Com a Marilena Chauí? Não dá, meu Deus do céu.
Assim, é um pessoal intelectualmente muito inferior. E a inveja que eles têm é um negócio horrível. Porque ele diz, puxa, eu me esforcei tanto para tirar esse diploma, daí vem esse cara sem nada, e ele faz esse sucesso, todo mundo lê o que ele escreve. Os meus livros não vendem 2 exemplares, que coisa mais... Quer dizer, se roem de inveja, ficam roendo o pé da mesa. São os coitados, um bando de infelizes, tá entendendo? Fracassados, né? É uma coisa horrorosa. E você vende bem, porque você já vendeu mais de 200 mil de vários livros. Não, o mínimo vendeu 500 mil. 500 mil, isso não... É assim, quase Paulo Coelho, ou mais que Paulo Coelho. Não é? É incrível, é um sucesso extraordinário para o Brasil, né? O Mário Ferreira dos Santos, em vida, também vendia muito livro. Os livros dele eram um sucesso. Quando ele morreu, parou de vender. E os sucessores decidiram enterrá-lo e nunca mais falar dele. Isso é um grande gênio da filosofia. Quer dizer, a orientação filosófica dele é totalmente diferente da minha, mas eu vejo a grandeza do que ele fez. A USP até hoje não descobriu que existia o Mário Ferreira dos Santos. É um negócio incrível. Agora, o padre lá dos Anjos, ele quando chegou no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi averiguar tudo o que havia de filosofia no Brasil. Ele juntou todas as obras de todos os filósofos brasileiros, publicou uma antologia apresentando um por um, ou seja, ele tinha interesse pelo pensamento brasileiro. Quem também tem é o atual ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que é colombiano. Então estou citando aqui os caras que mais se interessaram pelo pensamento brasileiro foram um estoniano e um colombiano. Brasileiro mesmo, nenhum. Esse pessoal da USP só quer fazer, um puxa o saco do outro. Né? Chega lá o Zé Américo, Mota Peçanha, Marília Chauí, Marilena, e o Zé Américo. Né? É uma autoadoração absolutamente nojenta. É só para isso que serve, é só oba-oba, você está entendendo? Não tem substância nenhuma, zero. É triste isso, né? É triste, né? É muito triste. Chega o Zé Arthur Janotti. Ele diz, a filosofia é uma atividade que lida eminentemente em contextos. O sujeito que fala uma coisa dessa, ele tinha que ser retirado ali e jogado na privada. Porque se é texto, então Sócrates está fora da filosofia. Né? Na Romênia, eu tive a ocasião de estudar os ensinamentos do grande filósofo romeno chamado Petre Tsutsea, que nunca escreveu um livro. Tudo que se sabe dele foram os alunos que anotaram. Então isso está fora da filosofia? Né? Quer dizer, outra coisa, você confundir filosofia com análise de textos, está confundindo filosofia com filologia. Que é exatamente o que fazem na USP. Eles só fazem filologia, analisam texto e mais texto e mais texto. Eles nunca pegam um problema filosófico substantivo, só textos. Então é por isso que nunca viram filósofo. Né? Eles ficam com essa masturbação textual pelo resto da vida. E agora estão encantados com a descoberta de Olavo de Carvalho, porque a partir do Bolsonaro, eles consideram que você fez a cabeça do Bolsonaro e que você indicou 2 ministros. Essa indicação de 2 ministros foi assim decisiva para Olavo de Carvalho estar em todos os jornais e merecer capa da Veja, perfil. Eu vi a entrevista que você publica no YouTube, né, a íntegra da entrevista, e li a Veja. E pela primeira, eu falei, vou comprar a Veja, porque é uma Veja histórica com Olavo na capa. Olha, eu publiquei a gravação integral da entrevista com a Veja para o pessoal ver o contraste entre o que eu falei e o que eles escreveram. Né? Para você ver a escala de interesse desses camaradas, né? Olha, eu estou há vários anos dando esse curso, já tive 20 mil alunos, arrebentei completamente a hegemonia intelectual esquerdista, abri espaço para novas ideias, começou a aparecer novos autores, novas ideias, etc. Tudo isso aconteceu diante dos olhos cegos dessa mídia porca. Né? De repente eu indico 2 ministros e viro o que é assunto nacional. Ora, indicar 2 ministros, qualquer senadorzinho do interior do Mato Grosso indica, meu Deus do céu. Agora, para eles, isso é tudo, porque eles só pensam em poder e cargos. Isto para eles é a vida. O mundo eleitoral e a nomeação é o mundo deles, é o mundo da burocracia, é a nomenclatura. Ou seja, são pessoas intelectualmente inferiores que estão fora da vida intelectual. Para eles existe só a vida política imediata, a política tomada no seu sentido mais pequeno e material. Quem foi eleito, quem vai ser o ministro, quem vai ser o chefe de gabinete. Isto é o mundo dessa gente, porque é isso que eles querem. Você vê, o Rui Fausto, que é professor emérito da USP, ele é o mentor do Haddad, que nós particularmente chamamos de cagado. Né? Ele é o mentor do Haddad. Então,
E ele foi o orientador da tese do Haddad. Daqui a pouco eu falo da tese. Então, evidentemente, ele seria o mentor do presidente, porque ele já está orientando esse presidente há 20 anos. De repente, é eleito o Bolsonaro, ele acha que eu tomei o lugar dele e que eu sou um mentor do Bolsonaro. Eu conversei com o Bolsonaro 3 vezes na vida. Tudo que aconteceu foi o seguinte: o Bolsonaro leu um livro meu, leu e gostou do livro. Isto basta para fazer de mim um mentor do Bolsonaro? Só no mundo da carochinha. Isso é Alice no País das Maravilhas. Isso é uma coisa do infantilismo absolutamente doentio. Ora, a minha obra transcende infinitamente a orientação de um político. Não é isso? Então, esses camaradas são assim, eles não examinam nem mesmo o meu currículo. Você vai ver as pessoas que leram a minha obra e a elogiaram. Você tem lá gente como o próprio Miguel Reale, como o professor Wolfgang Schmidt, um dos grandes físicos da humanidade, o professor Antônio Danchamp, gente desta altura, que nunca leria um texto de Rui Fausto ou de Renato Janine Ribeiro, nem presta atenção nisso. Então, eu tenho algum prestígio intelectual, esses caras não têm nenhum. O prestígio deles é no mundinho deles. Um professor da USP puxa o saco do outro professor da USP e diz: nós somos os intelectuais. E nós, intelectuais, desprezamos Olavo de Carvalho. E quem não despreza vocês? Quem presta atenção no que vocês dizem? Só a Folha de São Paulo, que é o house organ da USP. Então, é aquele mundinho fechado, pequeno, que um fica lambendo o outro. Asino, asinus fricat. O asno alisa o asno. Né? Isso é o que acontece na USP há 50 anos. É um mundinho fechado de interpuxação de saco, interbadalação, e eles chamam isso de vida intelectual. E querem ser os donos do pedaço. E vocês são ridículos. O povo todo, os leitores já perceberam que vocês não são de nada. Vocês são burros, incapazes, ineptos. E está prestando atenção no que eu digo. Daí vem este jumento desse donkey, conta as palavras e começa a interpretar, sem ter lido. É uma coisa do outro mundo. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Olha aqui, esse homem escreveu tantas palavras. Olha, o que é isto, meu Deus do céu? E ainda conta errado. Eles, 4 Bíblias, só... Veja, eu escrevi 18 livros, mas tem aproximadamente mais 1000 artigos de mídia que nunca foram reunidos em livro, e tem 16 cursos avulsos transcritos. 16 cursos avulsos dá 5 aulas cada um dá 100 partes, quer dizer, aí você já tem mais 1.600 partes. E você tem as 9.000 páginas, pelo menos, do curso online de filosofia. Então isso aí dá 10 Bíblias, meu Deus do céu. Nem contar palavras esse cara sabe. Olha, isso se eu contar aqui nos Estados Unidos, olha, tem um senhor que escreveu um artigo sobre a minha obra, sem ler, mas contando o número de palavras. Aqui eles não vão acreditar que isso acontece. Isso só acontece no Brasil, que é assim, onde a universidade serve para fabricar analfabetos funcionais. Inclusive é claro que esse analfabeto funcional, Rui Fausto é analfabeto funcional, todo o pessoal que está escrevendo, né, sem contar os jornalistas, esse então nem se fala. Né? Eu estou falando de professores de filosofia. É notório que são analfabetos funcionais, ele não entende o que escreve. Eu digo, Rui Fausto, eu digo uma coisa, ele entende o contrário. Por exemplo, eu estava tendo uma discussão minha com o pessoal intervencionista. É um post do Facebook, não é um tratado de filosofia, nada difícil. Né? E eu discutindo com os adeptos da intervenção militar, e disse: olha, vocês tiram essa ideia da cabeça, porque isso é impossível, e se for feito vai só dar rolo, etc. Ele entendeu que eu estava defendendo a intervenção militar. Claro, ele não sabe ler. É verdade que ele está com 85 anos e já tem direito à sua cota de Alzheimer, mas isso não o perdoa. Se está com Alzheimer, fica quieto em casa, né? Quais são, na verdade, os maiores problemas do Brasil, na sua opinião? Bom, o primeiro problema é, evidentemente, a segurança pública. Porque, para você ter outros problemas, você precisa pelo menos estar vivo, né? Se você não pode nem estar vivo, você não tem problema nenhum. Morto não tem problema. Então, no Brasil morrem 70 mil brasileiros por ano assassinados. Isso equivale a 3 guerras do Iraque por ano. E, no entanto, eu durante décadas, eu não vi uma discussão sobre isso
na mídia nem no parlamento. Eles discutiam os impostos, né? Eles discutiam a desigualdade social e não sei o que, só besteira. Ninguém falava, olha, estão matando brasileiro um atrás do outro. Eles simplesmente não se preocupavam com isso. Inclusive, quando foram denunciar o PT, né, muita gente, inclusive da esquerda, passou a denunciar o PT, só falavam da corrupção. Escuta, mas foi durante a gestão petista, que a gestão do PSDB e do PT, que o número de homicídios foi crescendo até chegar nos 70 mil. E vocês não falam disso. Quer dizer, pode matar o brasileiro, só não pode roubar. Quer dizer, isso mostra que é uma escala de valores totalmente perversa. Eles dão mais importância para o dinheiro do que para a vida humana. Quer dizer, que autoridade moral ou intelectual tem essa gente para falar sobre qualquer problema? É zero, 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 zero. Além da segurança, a gente pode colocar a educação também como um problema brasileiro? Não, a educação chegou num nível de calamidade, porque não há educação brasileira. Os nossos alunos tinham sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais há 20 anos. E teve um ano que tem um ministro da Educação, não era nem petista, era o Paulo Renato. Ele vendo esse resultado e disse, poderia ter sido pior. Eu digo, o quê? Depois do último lugar tem o quê? Tem o nada, é a geena, não tem nem o inferno é alguma coisa, né? Só tem o nada. Então, como é que o cara fala um negócio desse? Nós estamos num país, no ministro da Educação fala uma coisa dessa, ou então é que nem o Haddad que fala cabeçalho em vez de cabeçalho, ou como o Emir Sader que escreve Getúlio com LH. É esta gente que está dando palpite a respeito da minha obra. Eles não têm autoridade nenhuma, zero, são príncipes da inépcia. Eu não quis estudar na faculdade por causa disso. Veja, quando eu tinha os 18, 19 anos, eu falei, bom, eu vou frequentar umas aulas como ouvinte para ver para onde eu vou. Fui na PUC, fui na USP, etc. Falei, não, aqui eu não venho. Se é para ouvir esses caras falando besteira, né? Falar de coisas que eu já estudei mais do que eles, eu não quero. Eu vou seguir outro caminho. E nesse outro caminho, ainda nem era de esquerda a universidade como é hoje, né? Não, ela sempre foi de esquerda. Sempre foi. Mas veja, mas tão intensamente. O problema não é o esquerdismo. Eu vou explicar para você. Essa pergunta precisa ser uma resposta mais concreta. Tá. Você vê, Aristóteles descobriu, e até hoje não foi desmentido, que o conhecimento humano só avança por confrontação de hipóteses opostas. Ele chamava isso de dialética. Dialética tem dois discursos ao mesmo tempo. Claro. Então, se não há confronto, simplesmente a coisa não anda. Não apenas não anda socialmente, quer dizer, a ciência não progride, mas a mente individual também não funciona. Se ela não tem a dose suficiente de contraste, ela não funciona. Ora, quando você pega um discurso ideológico pronto, espalha para tudo quanto é lado e suprime a oposição, o que acontece? Todo mundo emburrece. E foi isso que aconteceu na Universidade Brasileira. Você veja, eu mesmo coloquei em circulação centenas de autores fundamentais que estavam banidos da universidade. Ninguém tinha ouvido falar. Era um negócio absolutamente impressionante, né? Chegava aluno, meu, sempre vindo da universidade, e eu disse, você leu tal coisa? Não, ouviu falar? Não. Eles nunca tinham lido nada, não sabiam coisa nenhuma. Eles só liam assim, Antônio Gramsci, Michel Foucault, Jacques Derrida, aquela mesma receita igualzinha desde os anos 60, um negócio horroroso. Então, se eu falasse de qualquer filósofo novo, perguntava, você já leu John Dewey? Não. Você já leu Jean-Luc Marion? Não. Você já leu esse? Já leu aquele? Não. Eles não sabem nada do que está acontecendo na filosofia no mundo. Então, se fecharam num circuito autorrepetitivo, tá certo? Imensamente vaidoso, imensamente emborrecedor, e destruíram a alta cultura do Brasil. E, portanto, destruíram a educação. Isto é um crime inominável. O crime que essa gente fez contra a educação brasileira é ser tão grande que não há palavrões na língua portuguesa suficientes para qualificar essas pessoas. Então, por exemplo, no ano de 2000, 140 professores da USP, da PUC, etc., publicaram um treco chamado Dicionário Crítico do Pensamento da Direita. 140 autores. Quando você ia ver, todos os autores direitistas principais não estavam lá. Todos. Você procurava, sei lá, o Russell Kirk não estava. Você procurava o Roger Scruton,
Não estava. Você procurava Malcolm McGregor, não estava. Não tinha nenhum. Então, quem estava, assim, então? E quem não, estava? Eles botavam ali meia dúzia de nazistas, né? E, para não dizer que não tinha mais ninguém da direita, bom, eles botaram lá o Ortega y Gasset, 2 ou 3. E isso para eles era o pensamento da direita. Então o que eles estavam fazendo? Estavam escondendo o pensamento da direita, escondendo em primeiro lugar deles mesmos, que eles não conheciam, e escondendo dos alunos em segundo lugar. Então é claro que aquele livro era uma fraude, era um estelionato. Os autores deveriam ir para a cadeia por enganar os seus alunos desta maneira. O cara que se apresenta como autor de um dicionário de um assunto está se apresentando como um especialista na matéria e quer ser respeitado e ouvido como tal. Só que é o seguinte, ali era um dicionário de ignorância total, feito por ignorantes para fazer ignorantes. Então, isso é um crime contra a educação brasileira. E essas pessoas nunca pagaram por esse crime. Aliás, não estão acostumados a pagar por nada. Eles têm até o direito de roubar ilimitadamente e ninguém pode nem falar mal. Não é isso? Então todo mundo está chorando porque o Lulinha está na cadeia. Coitado, ele só roubou 1 bilhão. Coitadinho, como é que fazem isso com ele? Quer dizer, essa coitadice, essa autovitimização é uma vaidade insana dessa gente. Só que é o seguinte, o povo já percebeu. O povo brasileiro não leva mais a sério a grande mídia, as autoridades universitárias. Já passamos em cima de tudo isso. Eles já morreram e não sabem. Esse Dom Quixote já está morto e enterrado. Mas isso é muito sério, né? Porque isso que também atrapalha muito, né? Porque a discussão é muito importante, o outro lado das questões. Você vê, a gente viveu agora no período pós-eleição, entre o primeiro e o segundo turno, uma acusação de que 57 milhões de pessoas, a gente viu no final quando 57 milhões votaram no Bolsonaro, que são 57 milhões de fascistas. Né? Essas avaliações, elas são muito complicadas também, né? Eu tenho uma resposta padrão que eu não posso transmitir aqui em público. Fascista é o da mãe. Então, é assim, esse pessoal, entre outros inúmeros assuntos que eles ignoram no total, é o fascismo. Ora, eu estudei o fascismo. Eu sei o que é o fascismo, né? E vivo citando autores e historiadores fundamentais que têm estudado esse assunto nos últimos 50 anos, né? E eu vejo que esse pessoal nunca leu nada disso aí. E como é que você define o fascismo? O senhor define? Surge em mais ou menos por volta de 1910, através basicamente de 2 autores que se chamavam Enrico Corradini e Alfredo Rocco. Eram membros do movimento sindicalista marxista na Itália. E eles chegaram à conclusão seguinte, que o proletariado não poderia ser o sujeito agente da Revolução Mundial, porque não há um proletariado internacional. O proletariado só existe dentro do limite de cada nação. Né? Para haver um proletariado internacional, seria preciso haver operários que toda hora trocam de país e continuam na mesma firma, isso não existe. Então, olha, o verdadeiro sujeito da revolução não é uma classe social, é uma nação. Então não se trata da luta de proletários contra burgueses, mas de nações proletárias contra nações burguesas. Então você vê que o fascismo era nitidamente uma parte do movimento socialista, da Revolução Socialista. E essa ideia pegou. Pegou tanto que sabe quem copiou essa noção mais tarde? O próprio Stalin. Stalin, quando inventou o movimento terceiro-mundista, o que é? São as nações proletárias contra as nações burguesas. Ele copiou o modelo fascista. No Brasil, quando tinha o antigo Partido Comunista do Luiz Carlos Prestes, ele dizia, nós temos que unir a burguesia nacional e o proletariado contra o quê? O imperialismo. O que era? A nação proletária contra a nação burguesa. Era a doutrina fascista. Então, os caras são fascistas, eles não sabem. Eles não têm a menor ideia, tá entendendo? Porque nunca estudaram nada. São chutadores. Veja, o que eles sabem do fascismo foi o que eles leram no Trotsky. O Trotsky nunca entendeu sequer o que era o comunismo. Se ele entendesse, ele não teria morrido com a picaretada na cabeça. Quem entendia o que era o comunismo é Stalin. Stalin, sim. Stalin era um gênio. Gênio da estratégia. Trotsky era só um vaidoso, um falador, um falastrão. E o Stalin se livrou do Trotsky, e o Trotsky, com o negócio de Revolução Mundial, ele só ia ferrar com o pouco de comunismo que eles tinham conseguido. Então, esse pessoal todo da esquerda brasileira adotou a estratégia fascista faz muito tempo e eles não sabem que é fascista.
Mais ainda, o tipo de economia que junta assim, o Estado onipotente, junta com meia dúzia de grandes grupos econômicos que são seus parceiros, isso é fascismo. Isso é o único regime político que existe no mundo. Qual é o regime americano? Esse, fascismo. Qual é o regime brasileiro? Esse, fascismo. Qual é o regime chinês? Fascismo. Então nós estamos sob o domínio econômico, político do regime fascista e não sabemos. Porque não sabemos o que é fascismo. E qual é a sua expectativa, as suas expectativas em relação ao governo do Jair Bolsonaro? Eu espero, olha, eu não sou de fazer grandes expectativas com ninguém. Se ele conseguir resolver o problema de segurança pública e salvar a vida de 70 mil brasileiros por ano, ele já fez muito. Vamos supor que ele não faça nada de bom na área econômica, nem na educação, nem na saúde pública, mas se ele conseguir isto, ele já terá sido o melhor dos nossos presidentes, porque salvou a vida de milhares de brasileiros. Se ele fizer isso para mim, tá bom. Ele está certo, mas o que mais você gostaria que ele fizesse? Digamos que ele consiga fazer a questão da segurança pública e mais uma ou duas. Quais seriam as outras duas? Bom, resolver o problema da educação, eu acho que leva 30 ou 40 anos, se conseguir. Então não espero isso de um governo. Tá certo? Mas na economia dá para fazer alguma coisa. Mas eu não conheço em profundidade as ideias do Paulo Guedes. Eu conversei uma vez com o Paulo Guedes, vai fazer 20 anos, fiquei impressionado com os conhecimentos dele, me pareceu uma pessoa muitíssimo culta, pelo menos na área econômica, mas eu não sei exatamente qual é a proposta dele, eu não posso dar palpite. Então, eu não exijo mais nada do governo Bolsonaro, a não ser este problema que me angustia há anos. Porque matarem 70 mil pessoas por ano é genocídio, meu Deus do céu. É? Quer dizer, o brasileiro não pode sair na rua tendo a certeza que vai voltar para casa vivo. E as pessoas estão falando de 1001 problemas, né? Desigualdade social. Fala, bem, filho, mas se você está morto, o que lhe importa a desigualdade social? Esses caras que estão morrendo são os ricos? Não, é o pobre. É verdade, porque o rico está no carro blindado. Claro, exatamente. E está tudo bem. Lá os deputados, senador, banqueiro, ministro, está tudo bem protegido, cheio de arma, e ainda querendo tirar as armas do pobrezinho para ele não se defender. Pois é, essa questão das armas. Você é a favor da possibilidade de porte de arma? Olha, eu acho assim, eu até escrevi na minha página como lema, desarmamentismo é genocídio. Aqui nos Estados Unidos tem um estado chamado Maine, onde eu fui caçar com meu filho. Todo mundo no Maine tem arma. E no Maine simplesmente não tem crime. É o estado mais pacífico que tem. Aqui na Virgínia também. Muita gente tem arma, a criminalidade é baixíssima. Aqui crime, quando tem o sujeito pegou a mulher com o vizinho e matou os dois. Isso é o crime que tem. Né? Um lugar muito pacífico, as pessoas nem fecham a porta para dormir aqui. É um negócio impressionante. A confiança que existe de pessoa a pessoa, entre as pessoas mais diferentes, né? Isso existe aqui, está todo mundo armado. Aqui você pode sair com arma na cintura desde que esteja à mostra, você não pode esconder. Você entra no supermercado, tem lá um neguinho com a pistola pendurada aqui, né? Ou aqui, sei lá. Né? É normal isso aqui. Agora, o brasileiro virou caipira com esse negócio de arma, ele tem medo de arma. Eu digo assim, a arma é perigosa, mas não dos dois lados, né? A arma é perigosa, depende de que lado dela você está. Agora, o pessoal tem medo da arma dentro do lado do cabo. Você bota o cabo, você já sai correndo. Então, viraram crianças. Né? Aqui é comum você ver o pai ensinando uma criança de 7, 8 anos a atirar, a caçar, ou a se defender de um animal feroz que o ataque. Se você vê assim, descrição de ataque de urso, é uma coisa medonha. Tem que passar fogo no bicho mesmo, não tem conversa. Né? Lá no Maine, onde eu estive, eles têm que matar 3 mil ursos por ano, porque senão os ursos acabam com todas as vacas e cabritos, etc. E eles não conseguem matar os 3 mil. Tá certo? Então você ir caçar no Maine é uma coisa benemérita. Tem uma foto sua caçando um urso com os seus filhos, que também circula muito aqui no Brasil. Né? Eu dei um azar desgraçado, eu fiquei uma semana em cima de uma árvore, embaixo de chuva, frio, e o meu urso não apareceu. Mas o do Pedro, meu filho, apareceu e está aqui, ele pendurado na parede até hoje. Não o Pedro, o urso. Graças a Deus. Na verdade, quando o senhor mudou para os Estados Unidos, essa questão da segurança foi importante ou não? O senhor mudou por conta de emprego, de trabalho? O senhor já foi demitido aqui no... Você foi demitido aqui no Brasil da imprensa? O senhor trabalhou em vários jornais, né? Notícias Populares, Última Hora, Jornal da Tarde, o Globo. Quando eu vim para cá, eu ainda escrevia para o Globo. Mas eu vim porque me ofereceram um emprego de correspondente do Diário do Comércio, que era o jornal da Associação Comercial.
Né? E eu tinha rezado pedindo a Deus, Deus me tira daqui porque senão eu vou parar no Pinel. Né? Porque está tudo louco em volta, eu também vou ficar louco. Então, mas na mesma semana apareceu a oferta de emprego e eu vim para cá. Mas eu ainda escrevia para o Globo. Eu fui demitido do Globo uns 3 meses depois de ter chegado aqui. Né? Mas daí foi o último emprego que tinha, só sobrou o Diário do Comércio. Eu vi uma entrevista sua em que você diz que eu trabalhou muito tempo de freelancer com mais sucesso do que trabalhando nas empresas. Isso, mas isso foi bem antes, né? Eu tinha o quê? Uns 28 anos, uma coisa assim. É mais fácil ser freelancer jovem, né? Naquela época ninguém era freelancer, o pessoal tinha mania do garantia trabalhista. Todo mundo queria garantia trabalhista e achava que ser freelancer era a pior coisa do mundo. Mas eu, como freelancer, eu ganhava 4 vezes o que os meus colegas ganhavam. Era tão esquisito ser freelancer que o jornal do sindicato jornalista veio me entrevistar a respeito. Era uma realidade. Daí eu falei, vocês estão muito enganados, esse negócio de freelancer é muito bom. Hoje em dia está cheio de freelancer, né? É verdade. O senhor já foi ameaçado? Ameaçado de morte, ameaçado de alguma violência? Por escrever? N vezes. Inclusive uma vez a mídia independente, essa aqui é do Jorge Soros, publicou até um anúncio assim: dia tal, às tantas horas, o Olavo de Carvalho vai estar em tal lugar dando aula, vamos lá matá-lo. Assim. Daí eu não sabia de nada, cheguei lá, vi o prédio cercado pela polícia. Falei, o que houve aqui? André de ameaça de morte, querendo matar um cara. Disse, quem? Um tal de Olavo de Carvalho. E você levou bem, assim, ficou tranquilo com isso? Não te apavorou? Eu não ligo para morrer, a única coisa que eu tenho medo é de não morrer nunca. Isso seria horrível. Ah, meu Deus. E você acredita, você é um católico, o senhor é católico. Eu toda hora estou me confundindo aqui, desculpa, tá? Eu vou falando você e eu tinha que falar senhor, mas me confundo. A questão religiosa no Brasil nesse momento tem vários acontecimentos muito preocupantes. Um foi a chacina na igreja de Campinas, que o rapaz matou várias pessoas. Temos a situação do João de Deus, acusado de estupro e de violência contra várias mulheres, de crimes sexuais. E temos a questão do deboche do que foi vítima a pastora Damares, nomeada pelo Bolsonaro. A gente entende isso como uma intolerância religiosa ou entende como fatos isolados? Não, eu acho que no Brasil existe um problema de intolerância religiosa gravíssimo. Não só entre as religiões, mas também dos ateus contra os religiosos. Você veja, esse pessoal evangélico, ele sofre discriminação todo dia. Inclusive da parte católica, isso que é uma vergonha. Não é isso? Então, você veja, discordância, eu tenho enorme discordância, eu já escrevi muita coisa contra a doutrina protestante, essa coisa toda. Mas eu não posso fazer chacota com o sujeito por ser evangélico, né? Porque afinal de contas, ele tem no meu entender, ele tem uma visão errada do evangelho, mas ele tem amor a Jesus, ele tenta viver de acordo com aquilo que ele entende que Jesus ensinou, tá certo? Ele ama o mesmo Deus que nós amamos, como a igreja tem o termo certo, são nossos irmãos separados, né? Irmãos separados, você espera que não esteja separado para sempre, um dia vamos estar juntos, né? É como dizia o Jorge Bernanos, um dia, meus irmãos, nós vamos estar todos juntos diante do trono de Deus, né? Então, é nisso que nós temos que pensar, nós vamos estar lá todos juntos, né? E lá as nossas pequenas divergências não têm importância, vai ter importância coisa muito mais essencial. Então, eu vejo assim, fazer chacota com o evangélico e também com o católico virou uma coisa normal, até na nossa mídia. Nossa mídia, universidade. A universidade, o sujeito não pode dizer que ele é religioso, que todo mundo cospe nele, é uma coisa horrível, né? Agora eles falam, discriminação anti-gay, não existe. Eu nunca vi ninguém ser discriminado por ser gay, nunca na minha vida. É claro que eu vivi no ambiente jornalístico, não conheço todos os ambientes, mas no ambiente jornalístico eu não vi ninguém jamais ser discriminado por ser gay. Isso nunca aconteceu. Mas os gays reclamam muito de discriminação. Hoje em dia também os trans... Eles vivem disso. Eles têm que se fazer de vítima para pegar dinheiro das ONGs internacionais, para ter uma legislação que o privilegia e assim por diante. Mas veja, o pessoal fala, não, aqui você tem muitos assassinatos de gays. Quantos? 200 por ano. Num país que tem 70 mil homicídios por ano,
você pertencer a uma comunidade que tem apenas 200 vítimas, você está num dos grupos mais seguros e mais protegidos do país. Então, em vez de fazer um barulho em torno da violência anti-gay, o cara tem que dizer, olha, aqui no Brasil, nós sofremos muito menos violência do que o resto da população. Se eles fossem pessoas boas, eles diriam isso. Quer dizer, você reconhece que você tem uma posição mais segura do que os outros. Estão matando mais pessoas que não são gays do que gays, né? Na proporção estatística total. Né? Também esses alegados, né, crimes de racismo, eu digo, mas meu Deus do céu, mais de metade da população brasileira é negro ou mulato, né? Então eles não são minoria de maneira alguma, né? Você vê os negros e mulatos em tudo quanto é lugar, tudo quanto é posto. No Senado, no Congresso está cheio deles, né? No Exército está cheio de general, preto, mulato. Quer dizer, que história de discriminação é essa? O que tem discriminação é o seguinte, o sujeito faz uma piadinha, né? Claro que existem pessoas que têm preconceito, mas não ousam expressar esse preconceito publicamente, e muito menos não ousam agir em função desse preconceito e impor, né, dificuldades ou humilhações a pessoas da outra raça. Nesse momento, acho que esses crimes de racismo, essas ameaças e tal, têm sido mais evidentes. Eu não sei se estão sendo, é aquela história eu não sei se tem maior visibilidade e por isso a gente fica sabendo mais, ou se tem acontecido mais. Você veja, muitos desses crimes não tem nada a ver com isso. Por exemplo, crime anti-gay, quando você vai... outro dia está aí, uma mulher soltou uma tese sobre o lesbocídio. Então tinha lá 100 e tantos homicídios de lésbica. O número total já é irrisório em face dos 70 mil. Mas o sujeito foi investigar e viu que dessas, pelo menos metade não eram lesbocídio. Assim, a mulher foi assaltada, houve uma briga de uma lésbica com outra. Em suma, esses números são enormemente falsificados. Por quê? Porque há interesse nisso, tem dinheiro circulando. Os caras querem legislações que os privilegiem e querem dinheiro das ONGs internacionais, eles mesmo fundam ONGs. Quer dizer, a coisa tem um viés muito, muito torto. Né? A discussão não é honesta. Né? A rigor, eu acho assim, no total, eu acho o brasileiro um dos povos menos racistas do mundo. Né? Eu me lembro assim que num debate na PUC, né, estava eu e meu filho Luiz, o Gugu, né? E o Gugu é um mulato, na verdade, né? E estava lá um cara falando, não, mas aqui os homens só estupram mulheres, os brancos estupram as mulheres negras, né? Eu falei, tá aqui eu e meu filho, se você disser que foi estupro, você vai apanhar do pai e do filho. Cala a boca. Você tem muitos filhos, né? 8 filhos? Ou 7? Até onde eu contei eram 8. 8. Como é que você é como pai? Um pai companheiro? Você pergunta pra ele, porque tem a minha filha mais velha, sempre foi maluca, né? Mas eu não posso falar dela, Não, deixa pra lá. Na internet tem entrevistas dela e tudo. Mas eu vi a Leila. Eu pensei nesse assunto e nós aceitamos o acordo. Eu vi depoimento da Leila, vi depoimento do seu filho, que é Mariner. Não é o Pedro? Pergunta para os meus filhos, eles dizem. Sempre como um pai que dialoga, que conversa e tal. Isso é um grande caminho, porque a gente tem uma questão também no Brasil muito forte das drogas, né? E que eu acho que falta diálogo também, né? Falta falar, não use por causa disso. Falta conversar. Você acha que conversar com o filho é uma grande saída para a educação doméstica da casa, da família? Eu transmito a todos os pais que eu conheço, se você quer ser obedecido, dê poucas ordens. Você não pode ficar interferindo na vida do seu filho todo dia, que nem as pessoas adoram fazer. Diz o que ele tem que vestir, o que ele tem que comer, que hora que ele tem que acordar, e mais isso, mais... Pô, não é assim. Então, até o Davi, meu filho, outro dia lembrou, ele só dava uma ordem, não use drogas. Eles obedeceram, nunca nenhum usou. Resolveu a questão, né? Reduzir as ordens. É uma ideia mesmo.
Fala-se aqui no Brasil que um dos únicos. Quer dizer, tem três coisas que eu achei divertidíssimo que você falou. Primeiro, que você era irresistível, eu adorei. Achei a frase hilária. Bom, pois eu falei isso de gozação, evidentemente. Claro, mas. A repórter da mesa. Ah, mas o senhor seduziu não sei o quê, papapá, todo mundo está seduzido. Eu falei, eu sou mesmo irresistível. Quer dizer, foi uma gozação. É claro que eu sou resistível como qualquer um, né? Mas eu falei, daí os caras pegam a frase, põem sem o diálogo todo e dá a impressão que eu estou falando seriamente que eu sou irresistível. Dava para ver. Depois que o senhor é o segundo governo. Eu não falei isso? Não, essa mídia brasileira hoje eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Eu citei uma frase do Alexander Solzhenitsyn. Ele disse, um grande escritor é como se fosse um segundo governo. Eles pegam e dizem, Olavo de Carvalho diz que ele é o segundo governo. Fala, assim não dá para conversar, pô. E é verdade que o senhor foi indicado, ou gostaria de ser indicado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Não, foi o contrário. O Jair Bolsonaro, em discursos, ele disse publicamente que ia me convidar para ser ministro da Educação e depois disse ministro da Cultura. Eu rejeitei a oferta e achei, assim, que por uma questão de educação, deveria indicar alguém para algum ministério, para não ficar no vazio. E indiquei, então, um ministro das Relações Exteriores e da Educação. E eu disse que se eu fosse aceitar algum cargo público, seria o de embaixador nos Estados Unidos, se me oferecesse. Subentendendo, ou seja, se não achasse alguém mais qualificado. Que, aliás, eu mesmo indiquei alguém mais qualificado. Não posso dizer quem é, mas já soltei um nome, botei um nome em circulação. Então, se não tivesse mais ninguém, eu aceitaria. Agora seria um horror para mim. Um horror. Você vê que eu estou acostumado a dizer as coisas do jeito que eu penso. Eu falo em público do mesmo jeito que eu falo aqui na minha família. Eu não sou duas pessoas, eu não tenho um personagem, né? Eu estou assim, que nem tem um conhecido nosso que é um gênio dos aforismos, e ele inventou uma frase, eu sou eu e vice-versa. É maravilhoso? Então eu adotei isso aí. Bom, muito agora, bom. Se eu não estou na embaixada, eu não vou poder nem fumar meu cachimbo, pô. Você parou de fumar cigarro? Parei. Eu sempre tive esse projeto, falo que quando eu fizer 70 anos vou passar para o cachimbo. Passei. E é bom o cachimbo? Muito melhor. Melhor que o cigarro? Nossa, não tem comparação. Quais são os intelectuais que hoje, algum intelectual hoje que você está lendo? Quem que você está lendo hoje? O senhor está lendo hoje? Do Brasil? Só, uma vez eu li, que eu ouvi o senhor dizendo que quem não leu 70 livros por ano não pode ser uma... O especialista numa área, ele tem que ler 70 livros da especialidade dele por ano, se ele quiser se manter atualizado. Né? Então, bom, eu leio os livros assim, por assuntos que estão me interessando no momento, que não quer dizer que eu considero aqueles os intelectuais mais importantes, né? Mas atualmente eu estou lendo muitos livros de um historiador israelense chamado Zeev Sternhell, que é um historiador do fascismo, um dos grandes historiadores do fascismo, né? E um outro americano chamado James Gregor, também historiador do fascismo. Porque como o pessoal começa a falar muito de fascismo, fala, não, eu vou pegar esse autor que eu já li 20 anos atrás, estou lendo de novo, né? Para refrescar as ideias. Mas não quer dizer que eu os considere os principais, não é isso? E agora eu vou dedicar um tempo a esse escritor alemão chamado Hermann Broch. Eu tenho vários livros do Hermann Broch, só li um pouquinho, e assim que eu terminar com o negócio do fascismo, eu vou pegar o Hermann Broch. Houve uma fase, no ano passado eu estava lendo todos os romances do Jacob Wassermann, tremendo romancista alemão, maravilhoso, né? Escreveu o Processo Maurícios e outro, que aliás está traduzido no Brasil. Fiquei um ano lendo tudo que tinha do Jacob Wassermann, né? Em suma, eu fico lendo coisas que no Brasil nem existem, a pessoa nem sabe. Eu estou falando, eu pus centenas e centenas de livros em circulação no Brasil, que são livros essenciais das suas disciplinas, e que na Universidade Brasileira ninguém conhecia, nem falava. Quer dizer que os professores brasileiros não só são ignorantes, mas eles impõem a sua ignorância aos alunos. Tem uma crise agora de
nas livrarias brasileiras, né? Os grandes grupos como Cultura, Saraiva, a FENAC saiu do Brasil, enfim, eles estão fazendo uma campanha de livros no Natal e tal, porque as livrarias estão praticamente em recuperação judicial. Há uma grande crise econômica, claro, e esse segmento também foi afetado. Mas nesse momento a gente corre o risco de ter cada vez menos livrarias e livros circulando. Há editoras que cancelaram, já limitaram o lançamento de livros por ano, cortaram pela metade. Se lançavam 100, vão lançar 50, se lançavam 200, vão lançar 100. Há uma crise nessa área literária, né, da literatura, seja ela política, ou de ficção, ou de não ficção. Você sabe disso? No Brasil existe um problema crônico que ultimamente se agravou muito, que é assim, o desprezo pelo conhecimento e o amor aos seus símbolos exteriores. Ele não quer saber nada, mas ele quer ter um diploma, quer ter um cargo, quer ser professor doutor. Isso aí é um negócio que já foi documentado por Machado de Assis e Lima Barreto desde o século XIX. Tem a teoria do medalhão do Machado de Assis, já documentava isso, acho que em 1870. Depois o Lima Barreto, no começo do século, também escreveu muito sobre isso. É o problema do bacharelismo. Então, o conhecimento não importa, mas importa você ter o cargo, o título, ser doutor, etc. Quer dizer, é uma coisa de país subdesenvolvido mesmo. E, por isso mesmo, a circulação de livros sempre foi pequena. Só que ela diminuiu. Hoje em dia, veja, eu acho que uns 10 anos atrás eu fui fazer a conta, o Brasil tinha menos livrarias do que nos anos 50. A Folha de São Paulo vende menos exemplares do que nos anos 50. Eu me lembro assim que nos anos 50 você tinha, por exemplo, tinha a Última Hora do Samuel Weiner. Volta e meia, a Última Hora fazia 1 milhão de exemplares. Isso não acontece mais hoje. E a Última Hora não era um jornal rico. É claro, um jornal de escândalo, etc. Bom, mas e daí? Era 1 milhão de exemplares, é 1 milhão de exemplares. Entendi. Eu trabalhei com o Samuel quando ele já estava gaga, mas ele era um gênio. Eu não conhecia o Samuel. Vamos falar de uns, rapidinho assim, globalização e globalismo. Qual que é o seu lado nessa história? Bom, globalização, houve várias globalizações. Cada vez que você tem uma expansão, né, das intercomunicações, então há um processo. Veja, o Império Romano foi um processo globalizante, a Igreja Católica foi um processo globalizante, os descobrimentos foram um processo globalizante e assim por diante. Isso aí é normal. Houve um grande geógrafo chamado Ellsworth Huntington, não é o Samuel Huntington, acho que era um tio-avô dele, que diz que, olha, existem poucas constantes na história humana, e uma delas é assim, a constante aproximação entre sociedades e culturas diferentes. Portanto, vamos dizer, a globalização é uma constante da história humana. Mas acontece que no fim do século XIX aparece um grupo de bilionários que tem a ideia de criar um governo global. Tem a ideia, vamos dizer, de transformar o planeta inteiro numa espécie de sociedade administrada por eles. O primeiro é o Cecil Rhodes, que foi o fundador da Rodésia, e depois vieram os Rockefellers, Rothschild e muitos outros, E o pessoal que se reúne no Clube Bilderberg, E eles realmente acham que eles são uns gênios insuperáveis que têm a solução para todos os problemas humanos. E o fato é que não são. Então, eles acham que é possível uma administração global, uma governança global, como eles chamam. Bom, é possível, só que vai ser muito pior do que agora. Porque se você exige, há problemas que são globais e, portanto, exigem respostas globais. Eu digo, mas isso é de uma estupidez fora do comum. Por exemplo, se o sujeito vier assaltar a minha casa, eu devo esperar que os assaltos sejam eliminados na cidade inteira para depois cuidar do assalto da minha casa? Isso é um raciocínio inteiramente. O sujeito acha que aumentar o tamanho do problema é aproximar-se da solução. É uma ideia tão idiota que não deveria nem ser discutida. Se tem problemas locais, eles têm que ser resolvidos localmente. Os problemas globais têm que ser resolvidos localmente, porque globalmente você não vai conseguir. Então, mas eles têm essa pretensão e têm dinheiro. Então, um governo global é materialmente impossível. Mas uma coisa ser impossível não quer dizer que não haja idiotas em número suficiente lutando para realizá-la. Do mesmo modo que a economia comunista, ela em si é impossível. Mas
você tem milhões de cretinos, bilhões de cretinos tentando criar aquilo. Então o esforço de criar o impossível cria uma série de males possíveis. E a teoria do poder moderador? Talvez funcione no Brasil, eu não sei. Tem gente que diz, o Brasil sempre precisou do poder moderador, que era representado pelo imperador, depois foi representado pelas Forças Armadas. Talvez isso funcione, né? Agora, você veja, eu não tenho nenhum modelo de sociedade para ensinar para as pessoas. Assim, você veja, e tudo que eu escrevo sobre política, só tem dois tipos de escritos. Tem escritos que são metodológicos, que são considerações metodológicas sobre a ciência política, e tem estudos de casos, situações específicas que eu estudo. Eu nunca escrevi um negócio sobre modelo de sociedade, e que é, vamos dizer, a própria definição da ideologia. Uma ideologia é um modelo de sociedade. Mas, então, quando os caras me chamam de ideólogo, eles estão usando a palavra em sentido pejorativo e estão apenas me retratando como se eu fosse um deles, o que é muito lisonjeiro para eles, né? É muito lisonjeiro para um Rui Fausto, que nunca foi nada mais além de um ideólogo comunista, tá certo? Me chamar de ideólogo. Eu não sou, meu filho, eu sou um filósofo, você não é. Você é um servidor do partido, você é o que a gente chama, na França, chama um intelocrata, né? Você é o grupinho de intelectual que quer mandar no país. Isso é o que você é. Só sabe fazer, só sabe disputar cargo, né? E querer, só pensa no poder, né? No poder no sentido, inclusive, o mais banal, porque existe um poder inerente à vida intelectual que se exerce pela pura vida intelectual, né? O escritor influencia através dos seus livros, né? Ele não precisa disputar cargo, ele não precisa conspirar, né? Agora o pessoal não entende isso, eles não entendem a força da literatura, a força da filosofia, a força do pensamento, eles não entendem. Eles acham que é tudo conspiração política e que eu estou lá na conspiração para eleger o Bolsonaro. Você veja, quando me pediram para escrever um prefácio para a biografia do Bolsonaro, eu me recusei. Eu falei, eu não sou propagandista do Bolsonaro, eu sou um eleitor dele apenas. E se as pessoas me perguntam em quem deve votar, eu digo, vou votar no Bolsonaro, porque é um homem honesto num mundo que só tem ladrão. E isso é suficiente para mim. Eu nunca fui nada mais do que um eleitor do Bolsonaro. As outras questões, tipo escola sem partido, contra o aborto, a favor do desarmamento, do armamento, permitir que as pessoas tenham arma, isso tudo pesou? Pesou em parte. Pesou em parte. Mas veja, eu não posso julgar um político pela sua proposta. Nem posso julgar um movimento político pela sua proposta, pela sua ideologia. Existe a tensão dialética entre as propostas e as ações. Você vai julgar pela ação, pelo resultado? Pela mistura das duas coisas. Existe uma tensão, um jogo dialético entre o que o cara propõe fazer e o que ele está fazendo realmente. Esta é a realidade da coisa. Você não pode julgar só pela fórmula ideológica, mesmo porque, se você pensar, a fórmula ideológica do Bolsonaro mudou muitas vezes. Eu não sei qual é a dele, eu não sei qual é. Como é que eu posso ser o ideólogo do Bolsonaro se eu nem sei que raio de ideologia ele tem na cabeça? O que eu sei é o seguinte, ele é um homem honesto e ele dá importância à vida humana e ele quer proteger a vida humana contra os assassinos. Ponto final. Isso é motivo suficiente, porque os outros só querem pensar o seguinte, como vão tirar o dinheiro do nosso bolso? Então, claro que eu tenho que votar no Bolsonaro. Ele quer proteger a vida das pessoas e os outros só querem tomar o dinheiro das pessoas. Os comentaristas políticos da televisão, sobretudo, estão muito incomodados por o fato do governo Bolsonaro ter muitos militares nos ministérios. Isso te incomoda? Você acha que esse é um caminho? Uma questão de estatística. Você tem menos ladrões entre os militares do que entre os políticos civis. Eu também, se estivesse lá, eu quero fazer um gabinete que não tem ladrão, eu falo, bom, eu vou ter que acabar botando os militares lá. Olha, eu conheci bem os militares brasileiros nos anos 90, perdi o contato com eles faz tempo. Mas ali tinha muito cara burro, tinha, mas ladrão não tinha nenhum. Cara desonesto não tinha nenhum. Tinha sujeito ingênuo, que achava que entendia as coisas, mas não estava entendendo. Isso eu disse para eles muitas vezes, quer dizer, eu não sou de puxar saco militar, né? Sempre tentei, eu penso assim, se eu sou amigo de uma pessoa, o primeiro dever que eu tenho para com ela é dizer a verdade para ela. A verdade tal como eu sei, ninguém é unissapiente. Então eu tenho que dizer as coisas até o ponto em que eu sei, né? Então não tem que ficar alisando, tem que dizer a verdade, né?
E eu sempre disse a verdade para os militares, mesmo quando era uma verdade incômoda. Mas uma coisa eu digo, os militares são patriotas, eles amam o Brasil. E eles, em geral, são honestos, muito mais honestos do que os políticos civis. Então, se você quer gente honesta, você vai ter que catar alguns militares, pelo menos. Né? Porque fora você não pode confiar nem em padre, pastor protestante, médium. Não, prefiro os milicos, pô. Chega lá o médium, ele tá lá estuprando a mulherada toda, pô, o cara é doido. Né? Você pega o padre, daí vem o Marcial Maciel, come todos os seminaristas. Pá! O que é isso? Agora, você não vai falar, não tem o coronel comendo os recrutas. Bom, vamos falar da questão cultural, porque os artistas também estão muito indignados, acham que vai acabar a cultura. Você gosta de teatro, você acredita... Cultura. Você gosta de cultura? Né? Que cultura? É em cultura isso? Cultura é os macaquinhos, um enfiando o dedo no cu do outro. Isso é cultura. É gozação, pô. Né? Olha, por exemplo, eu estudei teatro com o Eugênio Kuznat. Né? Eu nunca quis ser ator, mas eu tinha curiosidade pelo lado psicológico, eu tinha lido o livro do Stanislavski. Então, o Stanislavski era sobretudo um grande psicólogo. E eu, por causa do interesse em psicologia, fui lá estudar isso com o Eugênio Kuznat. Né? Que até um dia ele disse, olha, você é o pior ator que já passou por aqui. Eu falei, mas eu não quero ser ator. Eu estou aqui só por curiosidade psicológica. Ele falou, ainda bem. Mas naquele tempo, você via que havia uma dedicação artística que desapareceu. O Eugênio Kuznat colocava a arte acima de tudo. Né? Ele não fazia as coisas por vaidade, mas por amor à arte. Né? Eram todos assim naquela época. Depois acabou, virou só vaidade e propaganda política e comissão de verba. E acabou, a alta cultura acabou no Brasil. Onde que você veria hoje? Veja, eu estava ali estudando com o Eugênio Kuznat na época em que eles estavam encenando no Teatro Oficina Os Pequenos Burgueses, a peça do Máximo Gorki, que foi talvez a melhor encenação de qualquer peça que já teve no Brasil. Era um negócio que você estava assistindo ali, parecia que você estava vendo aquela família russa, né? Com os dramas, era um negócio impressionante. Nunca mais fizeram um treco desse no teatro brasileiro. Agora é tudo artificial, tudo posado. É tudo gente de papelão, gente de isopor. A dramaturgia tem uma função, mas ela não está sendo exercida. O que aconteceu no teatro brasileiro? Veja, o teatro brasileiro morreu com Jorge Andrade e Ariano Suassuna. Depois não teve mais nada, absolutamente nada. Você não pensa que eu não procuro? Eu procuro joias no Brasil como quem procura obras de arte no Brasil, como quem procura joias no lixo, você está entendendo? De vez em quando eu acho uma, né? Eu achei esse menino, esse Rodrigo Garcia Duarte, que escreveu Os Infernos na Ilha, e falou, porra, tem um cara que sabe escrever. É uma maravilha você encontrar isso, né? Encontrei ele com os contos do Yuri Vieira, mas assim, é tudo você catando, que nem galinha ciscando, tá entendendo? Tá difícil de achar. E antigamente não, você tinha... Era uma coisa atrás da outra, era uma criatividade imensa. Agora, acontece que esses senhores doutores, como Rui Fausto, Arthur Gianotti, etc., dominaram a universidade e querem que a universidade monopolize a criação intelectual. Então, burocratiza toda a vida intelectual e mata, estrangula. Você vê, esse é um problema que aconteceu em todo mundo, e em todo mundo esse é um problema que é estudado. Existe um livro muito importante de um sociólogo americano chamado Randall Collins. O livro chama-se The Credential Society, a Sociedade das Credenciais, em que hoje em dia não importa o que você está fazendo, importa a credencial, importa o papel que ele mostra. Isso acaba com a vida cultural. E evidentemente os interessados nisso são sempre os mais medíocres, os mais incapazes de criatividade. Você imagina, por exemplo, se um escritor de verdade, como Josué Montello ou Jorge Amado, ia querer essa burocratização. O Jorge Amado, nem no tempo que ele era ultracomunista, ele era mais comunista que Stalin, nem nesse tempo ele ia querer a burocratização da vida intelectual, porque ele sabia que isso ia matar tudo. Ele sabia da importância da liberdade, do confronto, eles sabiam disso. Para criar. Até os comunistas sabiam disso, hoje em dia ninguém sabe, hoje o cara diz, eu sou liberal, mas ele não sabe disso. Ele diz que é liberal, mas ele não quer o confronto de ideias, ele não pode ter o contraditório. Quando aparece o contraditório, eles reagem como estão reagindo à minha presença.
É só fofocagem. Fofocagem, história de família. Ou então é contar o número de palavras e sair falando sobre isso. Meu Deus, é uma coisa, uma jumentice indescritível. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Eu conto aqui para os americanos o que está acontecendo no Brasil, eles não acreditam, eles acham que eu estou inventando, pô. Eu falo o negócio da mandioca para eles, eles não acreditavam, pô. Imagina se falar do ar, né? Pois é, a história do ar, ou a cabeça redonda para as ideias circular. O que é isso? Você assiste filmes? O Josias fez um filme, O Jardim das Aflições, né, baseado no Jardim das Aflições, que foi boicotado a beça, se bem que eu vi o Josias no programa do Danilo, vi ele dando algumas entrevistas. O Josias está aqui, o Josias é um gênio. Ele, quando falou, quero fazer um filme... Ele pretende filmar outras obras suas, outros momentos da sua... Talvez ele faça isso, eu espero que faça. Quando falou que ia fazer um filme sobre mim, eu fiquei aterrorizado. Né? Falei, lá vem besteira. Mas o filme saiu ótimo. Saiu uma obra-prima. Gratíssima surpresa. E olha, eu gosto tanto de filme. Eu gosto tanto de filme, quando não tem filme bom, assisto filme ruim. Eu vive se queixando, né? Você me obriga a assistir essas porcarias. Eu falei, mas só tinha porcaria hoje, fazer o quê? Esses filmes de invasão zumbi. É isso. Você se diverte em casa mesmo, você não é de sair muito não, né? Não, nunca sai de casa, tem preguiça. Né? Quanto mais velho fica, mais a gente fica gostando da vida de casa. Hein? Olha, a vida da minha casa é muito divertida, minha família é muito divertida. Deve ser animada essa casa, né? Pelo que a gente vê, parece animada. E você não vê, o senhor não veio ao Brasil há muito tempo, né? Não, eu tenho por norma, quando eu saio de um lugar, não volto mais lá. O senhor não pretende voltar ao Brasil, entendi direito? Não, vou morrer aqui mesmo. Jura? Não dá saudade de nada? Não, porque o que eu vou fazer aí? Isso aí, olha, eu vou aí só para ficar triste. Só para ver a decadência, só para ver a impotência criativa dos brasileiros. Isso eu vejo daqui mesmo, quanto mais de longe a gente vê isso, melhor. Porque é o seguinte, eu tenho amor ao Brasil, eu quero o bem do Brasil. Mas é tal negócio, o brasileiro é que nem um sujeito que, para você ajudar ele, você tem que ficar longe dele. Porque se ficar perto, ele vai te deprimir, você não vai conseguir ajudar mais ele. É uma teoria. Exatamente. É o amigo bêbado do pentelho. É melhor você ficar longe dele. De vez em quando você manda um dinheiro para ele, faz um telefonema curtinho, tá? Para animar ele um pouco. E olha, é só o que dá para fazer. Eu trabalho para o Brasil. Da cultura e política americana não participo em absolutamente nada. No começo participei um pouco, depois eu vi que não dá, isso aí não funciona. Então, tudo que eu estou fazendo é para o Brasil. Mas para trabalhar para o Brasil, você tem que estar longe, pô, para não se contaminar. E tem alguma coisa que te dá saudade na alimentação, sei lá, o mar, alguma coisa? Uma paisagem? Outro dia eu estava pensando assim, eu tive uma crise existencial porque eu estava com saudade de pastéis com caldo de cana. Eu falei, isso é uma coisa boa que tem no Brasil, está faltando. E também, né, cupim de boi, só tem no Brasil, aqui não tem. E aqui os bois não tem aquela corcova. Só nessa área mesmo a saudade, né? Só na área gastronômica. Gastronômica. Me diz uma coisa, eu sei que tem que terminar a entrevista, mas dá vontade de ficar a vida inteira conversando com você e perguntando coisas. Tem só uma coisa que eu queria saber, o senhor tem acompanhado o Papa Francisco? O Chico Buarque foi ontem lá pedir a ele com um dia desses, não sei exatamente se foi ontem, mas com um documento 100 páginas para pedir a libertação do Lula e tal. O que o senhor acha do Papa Francisco? Olha, eu acho que ele é um medíocre. O mínimo que eu posso achar dele é que é um medíocre. É um homem que realmente não tem capacidade para estar no posto em que ele está. Né? E se Deus deixou que ele fosse lá, em parte foi, né, para nos fazer passar um vexame. E nós precisamos de um vexame para aprender. Vocês não querem essa esculhambação toda da igreja? Tá bom, tá, isso aqui vai completar a esculhambação. É mesmo. E depois, o Brasil tem jeito, professor Olavo de Carvalho? Eu não sei, eu espero que tenha, e a gente sempre deve agir como se tivesse. Nós devemos nos esforçar para que tenha, e agir como se tivesse, mas não nos cabe profetizar as coisas, né? Não, olha, tem gente demais profetizando,
Tem gente demais criando modelos de Brasil, tem gente demais inventando modelos de Constituição. Eu digo, por que a gente não aprende assim, a lidar com problemas que estão mais ao nosso alcance? Um problema de cada vez, né? Começando pela segurança. Claro, começando pela segurança. Eu também não tenho uma solução global para o problema da segurança. Mas eu acho, por exemplo, que permitir que os cidadãos tenham armas na sua casa já eu acho que é um bom passo. Porque a gente vê aqui que todo mundo tem armas e nada acontece, a pessoa tem medo de invadir as casas dos outros. E promover o emprego também. A questão do emprego é uma questão muito grave nesse momento, né? Sim, só que aí ultrapassa a minha capacidade. Como é que nós vamos dizer, fomentar a economia a esse ponto? Eu realmente não sei. Os empresários, alguns empresários que eu entrevistei recentemente, como o Luciano Hang, estão planejando da Avan, lá em Santa Catarina, eles estão planejando, o Flávio Rocha parece que é aqui no Rio, na Riachuelo, que é Rio, Ceará, São Paulo, Ceará, estão planejando gerar empregos, investir na economia, fazer uma parceria, sem ser uma parceria formal, mas apostar no Bolsonaro e gerar mais emprego, o que seria uma coisa positiva. Notório é o seguinte, o Estado tem que parar de comer tanto dinheiro, ele custa muito caro, tá certo? E tem que devolver algo para a sociedade, para poder ser reinvestido e gerar emprego. Isso aí é o óbvio, isso aí não é uma fórmula minha, isso aí, no fundo, todo mundo sabe disso, né? Até o Lula sabia disso. Ele não fez porque não queria, porque ele pensava primeiro no seu partido e no seu compincha, e depois no povão, né? O povão, assim, as migalhinhas lá do Fome Zero, né? Mas para os amigos dele, os bilhões. Então, é isso. Olha, tem uma coisa que falta no Brasil. As pessoas... Tem uma amiga minha que é americana, ela diz o problema do Brasil é que eles não sabem os 10 mandamentos. É verdade. Sobretudo, eles não sabem o amor ao próximo. Eles não sabem o que... Quem vem para os Estados Unidos percebe assim, que a base da sociedade americana é o amor ao próximo. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo é bom, mas o amor ao próximo é uma coisa que existe aqui. Né? O americano, qualquer porcariazinha que você faz, ele te elogia, fala, I'm so proud of you, você é maravilhoso. Eles fazem isso, te incentivam. No Brasil, não. Olha, eu estou com 71 anos, nunca tive uma ideia no Brasil que todo mundo não dissesse que ia dar errado. Então ali é o seguinte, a psicologia do caranguejo no balde. O caranguejo que está querendo sair, o outro puxa pela perna. Né? Eu não vou para cima e você também não pode ir. Isso aí tem que parar, nós temos que começar a civilizar o Brasil, ensinar os bons sentimentos. A pessoa não tem. Se você ver a mentalidade da nossa mídia, só tem gente ruim. Eles são malignos, são maldosos. Aquela maldade pequena, sabe, maldade de fofoqueira de cortiço. Né? O senhor diz que a economia não é o motor da história. Né? O que é o motor da história? Qual é o motor da história? O motor da história são as pessoas que têm as ideias e fazem as coisas. Né? Então, é evidente que as grandes ideias, sobretudo as grandes personalidades, movem o mundo. Elas vão primeiro. Olha, a economia não pode mover a sociedade, pelo seguinte, a economia é a coisa mais volátil que existe. O estado econômico de uma nação pode mudar em 24 horas ou em 10 minutos. Você vê assim, o Jorge Soros dá uma entrevista, ele acaba com a economia de um país do dia para a noite. Então a economia é muito volátil, ela não é um negócio estrutural, profundo, está entendendo? Mas tem coisas que são estruturais e profundas. Né? Por exemplo, a religião. Não é isso? A religião dura séculos, milênios. Não é isso? Se você vê o que está acontecendo no Islã, por exemplo, né? Eles estão com a mesma religião do tempo lá do Maomé, a mesmíssima, e continuam agindo na mesma direção. Não é isso? Do mesmo modo, a Igreja Católica, ela decaiu muito e se estragou muito, mas no fundo ainda é a mesma. Não é isso? Então, esses são os fatores permanentes. Né? Aqueles, dizia Jacob Burckhardt, o grande historiador suíço, né? O Estado, a religião e a cultura. Esses são os fatores mais profundos. Né? A cultura é decisiva também, né? Absolutamente decisiva, porque aquilo que você não consegue pensar, você também não consegue fazer. Então tem que pensar primeiro. Né? Você tem medo, professor Olavo, de alguma coisa? Medo da morte, medo de ficar sem dinheiro, medo de não ser feliz, medo? Olha, minha mulher falou assim, eu tenho medo de morrer. Eu falei, eu tenho medo de não morrer. Ficar eternamente neste planeta seria um horror. Medo da morte eu não tenho nenhum. Eu tenho muita esperança de encontrar nosso Senhor Jesus Cristo. Muita.
Então, medo da morte é nenhum. Quer me matar, pode vir matar agora mesmo. Não estou nem ligando, não estou nem aí. Né? Agora, você ficar embaçando aí, você chegar aos 120 anos, gagar, fazendo pipi nas calças, aí é horrível. Mas se chegar aos 100 anos dono do seu corpo e da sua mente, seria bacana, né? Minha mãe morreu com 99 anos porque ela caiu no banheiro. Porque ela estava lúcida, perfeita. Ela duraria até os 103, 104. Né? A irmã dela morreu com 102. Você é de uma família longeva, né? O pessoal dura muito. Né? Você pretende durar muito? Você cuida da sua saúde? Você leva muito a sério isso, não? Alimentação? Eu cuido um pouquinho, porque cuidar muito da saúde é doença. Né? A gente só pensa em saúde porque está doente. Né? Cuida um pouquinho. Mas você é feliz? Você, Roxana, Leila, Davi, todo mundo feliz. Ora, tudo que acontece, tem coisa assim que entristece a gente, mas a tristeza não é infelicidade. A tristeza faz parte da felicidade também. Tristeza dá e passa, né? É uma espécie de tempero, a parte amarga da coisa também existe, né? Mas, no modo geral, eu acho que nós aqui somos muito felizes, estamos muito gratos a Deus Nosso Senhor. Eu estou muito grata a você, ao senhor, a Roxana, a Leila, ao Josias, que nos ajudou aí nesse projeto, ao meu filho Duda, que me incentivou a ter coragem de pedir essa entrevista. Muito obrigada por ter aceito. Fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Você é uma pessoa de uma simpatia extraordinária. Né? Não tem jeito de não gostar de você. Oh, meu Deus, que bom. Ganhei o dia, o mês, o ano. Espero conversar com o senhor outras vezes ao longo das nossas vidas. Suas ordens. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Tchau. Abração. Esse foi o Olavo de Carvalho. Você sabe que, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não achei que eu fosse capaz de fazer essa entrevista, eu não achei que ele me daria a entrevista. O Duda me incentivou, eu escrevi no Instagram, eu acho. É no Instagram dele, né? Não me lembro agora se foi no Instagram, se foi no YouTube, mas foi no Instagram. E um rapaz entrou em contato comigo, me passou o telefone da Roxana, a mulher dele, que eu agradeço publicamente, porque ela foi incrível, né? Intermediou isso. O Duda topou vir aqui para casa me ajudar com o Skype, porque eu não sou boa nisso. O Josias, por coincidência, o Josias, diretor do filme Jardim das Aflições, sobre a vida e a obra do Olavo, estava lá na Virgínia e ajudou a gente também por lá. Então, muito obrigado a todos. Super valeu. Eu adorei ter feito a entrevista. E você vai lá, se inscreve no nosso canal, prestigia, espalha para os amigos, dá o like. Isso é muito importante para o canal existir, sabe? E para eu conseguir cada vez mais conversar com o maior número de pessoas e dividir, compartilhar, que é a palavra da moda, essas entrevistas e essas histórias com vocês. Valeu? Então, até a próxima. Até o próximo vídeo. Obrigado.